Padre Alex Nogueira costuma lembrar que a vida espiritual não começa apenas quando nos ajoelhamos para rezar, mas quando permitimos que Deus participe até das tarefas mais simples do nosso dia. Por isso, hoje, Ele nos convida a olhar para a nossa casa com novos olhos, olhos que enxergam além do que é visível, olhos que percebem que cada ambiente onde vivemos pode se tornar um ponto de encontro com Deus ou um lugar onde a desordem espiritual encontra espaço para agir. O Salmo 51. Quando diz: "Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve." Não fala apenas de um banho simbólico, mas de um movimento interior e exterior. Na espiritualidade bíblica, limpeza e santidade caminham juntas. Ordem e presença de Deus caminham juntas. E se, no Antigo Testamento, Deus ensinava o povo a manter o acampamento limpo para que sua presença permanecesse no meio deles, como em Deuteronômio 23, 14, hoje Ele continua nos convidando a cuidar dos espaços onde vivemos, para que se tornem lugares de paz, de luz e de proteção espiritual. Muitas pessoas acreditam que a ação do mal só entra pela porta de práticas ocultas ou objetos ligados à feitiçaria. Claro que essas coisas são perigosas, mas existem aberturas muito mais sutis. O inimigo do bem se aproveita de tudo o que é deixado de lado, de tudo o que simboliza abandono, cansaço, desorganização, desatenção. Padre Alex frequentemente comenta que, quando visita famílias que relatam angústia constante, discussões frequentes, sensação de peso espiritual dentro de casa, quase sempre encontra ambientes esquecidos, cantos acumulados, objetos quebrados guardados por anos, armários que ninguém abre porque dá trabalho arrumar, e isso não é coincidência. A negligência exterior costuma revelar uma negligência interior, porque a casa é um reflexo da alma. No tempo do rei Josias, quando Israel estava mergulhado na idolatria, o primeiro passo para expulsar a influência espiritual errada não foi um grande rito, mas uma limpeza profunda no templo. Retiraram tudo o que estava contaminado, queimaram ídolos, demoliram altares pagãos. O povo precisava ver que, para Deus habitar entre eles novamente, era necessário remover o que não combinava com sua santidade. Padres e exorcistas no mundo inteiro reconhecem essa mesma lógica. Ambientes que permanecem sujos, desorganizados ou abandonados durante muito tempo, tornam-se mais suscetíveis à opressão espiritual. Não porque a sujeira é maligna, mas porque ela revela que ali não há vigilância. E onde não há vigilância, cresce o que não deveria crescer. No Brasil, onde as casas costumam ser cheias de vida, música, famílias grandes e muita movimentação. É fácil cair na ideia de que a bagunça é normal. E sim, uma casa cheia nunca será um museu, mas há uma diferença profunda entre movimento e abandono. Uma mesa cheia de gente é uma bênção. Uma mesa cheia de objetos deixados por semanas é um sinal. Um dia corrido deixa rastros, mas semanas de desordem mostram algo mais profundo, mostram áreas da vida onde paramos de lutar,
onde aceitamos o mínimo, onde deixamos de convidar Deus para entrar. Padre Alex gosta de dizer que arrumar a casa pode ser uma forma silenciosa de oração. Quando você varre, você expulsa aquilo que não deve permanecer. Quando limpa um canto esquecido, você traz luz para um lugar onde antes havia sombra. Quando joga fora objetos que não servem mais, você rompe simbolicamente com pesos do passado. É como se cada gesto físico tivesse um eco espiritual. E não se trata de superstição, mas de simbolismo cristão. Deus nos criou corpo e alma. O que fazemos com o corpo afeta a alma. E o que acontece na alma se expressa no corpo. Por isso, cuidar da casa é também cuidar do espírito. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas experimente lembrar de um momento em que, depois de limpar um ambiente, você sentiu o coração mais leve, parecia que até o ar mudava. Essa sensação não é apenas psicológica. Quando restabelecemos ordem, o coração respira melhor, os pensamentos se clareiam e a oração flui com mais naturalidade. Deus é Deus de paz, não de confusão. Um ambiente preparado com amor e intenção, se torna mais acolhedor para a ação dele. Então, antes de entrar nas 7 grandes armadilhas que podem abrir brechas espirituais dentro de casa, Padre Alex nos convida a essa mudança de mentalidade, enxergar o lar como extensão da nossa vida interior, como espaço sagrado, como território que Deus nos confiou. Ele nos chama a olhar novamente para cada detalhe e perguntar: este é um lugar onde a presença de Deus se sente à vontade? Este ambiente reflete a luz ou abriga a sombra? Estou cuidando do espaço que Ele me deu, ou deixei que a rotina esmagasse meu zelo? Essa reflexão é o início da verdadeira limpeza espiritual. Uma limpeza que não começa com produtos de limpeza, mas com consciência e propósito. Padre Alex Nogueira costuma ensinar que, quando falamos de batalha espiritual, a maioria das pessoas imagina confrontos diretos, orações fortes, situações extraordinárias, mas a verdade é que o inimigo raramente começa por aí. Ele prefere entrar pelas brechas pequenas, aquelas que ninguém percebe, aquelas que parecem sem importância, e uma das brechas mais sutis é justamente o estado do ambiente onde vivemos. Não porque exista algo mágico na poeira ou na bagunça, mas porque esses sinais externos revelam algo mais profundo, mostram se estamos atentos ou se deixamos a vida espiritual escorrer pelos dedos. No Brasil, onde a vida é corrida, muitas pessoas saem cedo, voltam tarde, acumulam tarefas, responsabilidades e cansaços. É fácil deixar um canto sem cuidar, uma pilha de coisas crescendo, uma sensação de desorganização permanente, e é justamente nesse ritmo acelerado que o inimigo tenta se aproveitar, porque ele sabe que um coração cansado tende a abandonar pequenas vigilâncias. Quando o Padre Alex visita famílias para bênçãos ou aconselhamentos, ele conta que muitas vezes percebe uma atmosfera pesada no ar, não necessariamente por causa de objetos relacionados ao oculto, mas porque a casa inteira parece ter sido esquecida espiritualmente. E ele explica que a desordem constante cria um clima
que alimenta a ansiedade, irritação, impaciência e até contendas familiares. É como se a confusão exterior colaborasse com a confusão interior. Quando tudo ao nosso redor parece fora do lugar, o coração também perde o eixo. A oração não flui. O pensamento se dispersa e os problemas parecem mais pesados do que realmente são. Espíritos de desânimo e divisão encontram mais facilidade de agir em ambientes onde o espírito humano está enfraquecido pela rotina desorganizada. A Bíblia mostra isso repetidas vezes, quando o povo de Deus se afastava da ordem, da disciplina e da vigilância. Não demorava para que práticas pagãs, idolatria e confusão espiritual se infiltrassem. Não acontecia de uma vez, era sempre aos poucos, gota a gota, descuido após descuido, e é assim que o mal age também hoje. Ele prefere que você pense que nada está acontecendo, que está tudo ok, que amanhã você arruma, que semana que vem você organiza. Essa sensação de depois eu vejo isso é exatamente o que ele usa, para que pequenas sementes de desordem cresçam até se tornarem fortes o bastante para afetar o clima espiritual da casa. Padre Alex lembra um caso marcante de uma senhora que vivia com sensação de angústia constante, sempre tinha a impressão de que algo não estava bem em sua casa. Ela rezava, ia à missa, mas nada mudava, até que durante uma conversa mais profunda, percebeu que havia cômodos inteiros abandonados, o quartinho dos fundos cheio de objetos velhos, a área de serviço com prateleiras desorganizadas, gavetas amontoadas com coisas que não tinham mais utilidade. Não havia nada maligno ali, mas havia abandono. E abandono espiritual gera terreno fértil para a opressão emocional. Quando ela começou a limpar, doar, descartar e reorganizar, algo dentro dela também começou a se transformar. Ela dizia: parece que eu estou tirando entulhos de dentro da alma. E era exatamente isso. A casa estava revelando o que acontecia no coração. Na espiritualidade cristã, tudo está conectado. O corpo afeta a alma afeta a casa afeta as relações. Um ambiente limpo não resolve todos os problemas espirituais, mas ajuda a restaurar a clareza interior. Já um ambiente abandonado reforça sentimentos de impotência, tristeza e estagnação. E o inimigo usa esses sentimentos porque sabe que um coração abatido ora menos, confia menos, resiste menos. Por isso, Padre Alex insiste tanto que cada canto da casa é também um canto espiritual. Cada pequeno cuidado é um ato de resistência, cada gesto de ordem é um gesto de luz. E é aqui que começa a grande revelação, que muitos cristãos ignoram ambientes negligenciados, tornam-se vulneráveis, não porque atraem feitiçaria, mas porque refletem a falta de vigilância espiritual. E onde não há vigilância, tudo se infiltra pensamentos ruins, desânimo, conflitos, distrações. A casa perde a identidade de igreja doméstica e se torna apenas um lugar onde se dorme e come, sem a presença viva de Deus. No entanto, quando você decide cuidar do espaço que Deus lhe confiou, algo muda. A casa
volta a respirar. A paz se torna possível, a oração encontra lugar e, pouco a pouco, o mal perde terreno não por causa de rituais, mas porque você retomou o controle do território que havia deixado escapar. Padre Alex Nogueira costuma dizer que os cantos esquecidos da casa funcionam como espelhos dos cantos esquecidos da alma. Quando falamos sobre o primeiro grande erro que abre brechas espirituais no lar, ele sempre retorna à imagem da poeira acumulada. A poeira parece inofensiva, algo que naturalmente se acumula com o tempo. Mas espiritualmente ela simboliza tudo aquilo que deixamos de enfrentar, tudo o que permitimos permanecer oculto, tudo o que varremos para debaixo do tapete emocional e nunca mais tocamos. É interessante perceber que a poeira sempre se instala nas áreas que menos visitamos, nos lugares que não fazem parte da rotina, nos cantos que preferimos ignorar. Assim também acontece espiritualmente. Aquilo que não levamos à luz permanece ali, silenciosamente, até o dia em que começa a afetar o ambiente interior. Padre Alex já contou que, em muitas visitas pastorais, o simples ato de entrar em um cômodo esquecido já revela a atmosfera espiritual da pessoa, quartos que ninguém abre, prateleiras que ninguém limpa, caixas guardadas há anos sem utilidade. Não são objetos malignos, mas representam abandono. E onde há abandono, o inimigo enxerga a oportunidade. A poeira é feita de partículas de desgaste, restos de coisas que um dia tiveram vida e agora não têm mais. E quando ela se acumula, ela sinaliza que deixamos de zelar por aquele espaço, assim como deixamos de zelar por partes internas da nossa vida, uma ferida não tratada, um ressentimento guardado, um pecado escondido. Tudo isso age como poeira espiritual, formando camadas que, com o tempo, tornam o coração pesado e opaco. É por isso que Jesus, no Evangelho, critica aqueles que limpam apenas o exterior enquanto o interior permanece sujo. Na cultura brasileira, às vezes temos a tendência de arrumar apenas o que será visto pelas visitas à sala, à cozinha, o banheiro social, mas os cantos escondidos ficam para depois. E esse depois pode durar meses ou anos. O inimigo não se importa se a sala está arrumada. Ele se interessa pelo que você ignora. A poeira acumulada em um canto da casa começa pequena, mas quanto mais você adia a limpeza, mais ela cresce. Assim é com o pecado escondido, começa com algo aparentemente sem importância, mas vai tomando espaço até afetar a atmosfera espiritual da vida inteira. Padre Alex recorda que, na tradição judaica, a limpeza não era apenas higienização, mas um ato de purificação. Quando uma família varria a casa antes do sábado, fazia isso com consciência espiritual, preparando o ambiente para acolher a presença de Deus no descanso sagrado. Hoje, porém, muitos vivem tão apressados que perderam essa dimensão espiritual da manutenção da casa. É como se a poeira externa se misturasse à poeira interior, criando uma sensação constante de desorganização emocional. Já houve pessoas que disseram a ele, padre, depois que limpei aquele quartinho que estava abandonado, parece que minha mente clareou. Não é coincidência.
A limpeza física tem impacto direto na clareza mental e até na saúde espiritual. Quando você entra em um ambiente cheio de poeira, você sente imediatamente um incômodo físico, espirros, tosse, ar pesado. No espírito funciona igual quando há poeira emocional acumulada. A alma começa a reagir com irritação, confusão, tristeza inexplicável. E é justamente esse clima de estagnação que favorece a ação do mal, não porque a poeira seja má, mas porque ela revela que você desistiu de cuidar, e quando você desiste, a escuridão avança. Um inimigo espiritual não precisa de uma grande porta aberta, um canto negligenciado já basta, porque simboliza um território onde Deus não é mais convidado a entrar. Por isso, o convite de Padre Alex é claro. Limpar cantos esquecidos é um gesto espiritual. Quando você move um móvel, varre embaixo. Tira o pó das prateleiras altas ou limpa aquela área que você vinha evitando. Você está, na prática, dizendo: Senhor, até aqui o teu espírito pode entrar. É como abrir janelas internas para que a luz volte a circular. Cada canto limpo se torna uma declaração silenciosa de que você está retomando o cuidado, retomando o domínio, retomando o espaço que antes havia sido abandonado, e quando você faz isso com oração, ainda que simples, como Jesus, ilumina este lugar, a casa começa a se transformar não apenas no que você vê, mas no que você sente, e a alma, que antes estava abafada pela poeira das próprias dores, encontra espaço para respirar de novo. Padre Alex Nogueira sempre gosta de recordar que, para entender a força espiritual da limpeza, precisamos olhar para as raízes da fé bíblica. Na tradição judaica, tudo aquilo que dizia respeito ao cotidiano tinha também um significado espiritual profundo: limpar a casa, lavar as roupas, cuidar das paredes, das panelas, dos objetos. Não era apenas uma questão de higiene, mas um caminho para manter viva a consciência da presença de Deus. Quando lemos o livro do Levítico, percebemos como Deus ensinava ao povo a diferenciar o puro do impuro, o que podia permanecer dentro do lar e o que precisava ser removido. Para muitos brasileiros de hoje, essas normas podem parecer exageradas, mas, na verdade, carregam uma sabedoria que atravessa séculos. Aquilo que cuidamos por fora fortalece a vida por dentro. Padre Alex explica que, quando uma família judia se preparava para o sábado, não organizava a casa apenas para receber parentes, mas porque queria que o ambiente refletisse a paz e a santidade daquele dia. Cada objeto limpo, cada canto varrido, cada item colocado em ordem era uma forma concreta de dizer: Senhor, queremos que este lar seja um lugar digno da Tua presença. Essa visão espiritual da limpeza se perdeu um pouco na correria moderna, mas continua extremamente atual. No Brasil de hoje, onde as famílias lidam com desafios constantes, pressões financeiras, insegurança e agitação. Resgatar esse sentido profundo da organização pode se tornar uma fonte poderosa de cura interior. Há uma frase que Padre Alex costuma repetir: a ordem exterior ajuda a alma a encontrar repouso.
E isso não é apenas espiritual, mas também psicológico. A neurociência mostra que ambientes organizados reduzem a ansiedade, aumentam a sensação de controle e favorecem a clareza mental. Quando a casa está limpa, o coração se sente mais capaz de ouvir a Deus. Quando o ambiente está em paz, a oração se torna mais natural. A desordem, por outro lado, cria um ruído silencioso que atrapalha a concentração, fragmenta os pensamentos e abre espaço para irritações e tensões desnecessárias. É por isso que muitas pessoas dizem que, depois de arrumar a casa, sentem uma leveza inexplicável, como se tivessem arrumado também alguma coisa dentro delas. Padre Alex conta que certa vez visitou uma família que vivia em constante conflito. A mãe dizia que rezava todos os dias pedindo paz, mas parecia que nada mudava. Ao entrar na casa, ele percebeu que alguns ambientes estavam abandonados, uma varanda cheia de caixas antigas, um escritório com pilhas de papéis, uma estante coberta de poeira. Aos poucos, conversando com a família, ele foi mostrando que a desordem estava alimentando um clima de peso emocional. Não que a bagunça fosse a causa de tudo, mas ela refletia um desgaste espiritual maior. Eles começaram a reorganizar a casa e, com o tempo, a convivência mudou. A limpeza se tornou um gesto de reconciliação, uma forma de cada um colaborar com a paz que tanto pediam em oração. Na fé cristã, o lar é chamado de igreja doméstica, um espaço onde Deus deseja habitar de maneira viva e constante. Por isso, cuidar da casa não é uma tarefa inferior, mas uma expressão de amor e reverência. Quando você limpa uma mesa onde sua família vai comer, você prepara um altar cotidiano. Quando arruma a cama, prepara um espaço de descanso que Deus quer abençoar. Quando abre as janelas e deixa a luz entrar, você permite que a graça também entre simbolicamente. E quando decide enfrentar aquele canto esquecido que vinha adiando, você pratica uma pequena forma de conversão, escolhendo a luz em vez da sombra. Por isso, entender o valor espiritual da limpeza na tradição judaico-cristã não é voltar ao passado, mas reencontrar um caminho de sabedoria para o presente. Deus sempre quis caminhar com o seu povo, não apenas nas grandes celebrações, mas também nos detalhes simples da vida. E quando permitimos que Ele participe da manutenção do nosso lar, renovamos dentro de nós aquele desejo antigo que o ambiente onde vivemos seja um lugar onde Sua presença encontra repouso. Porque uma casa cuidada não é apenas um espaço bonito, mas um testemunho silencioso de que ali mora alguém que reconhece Deus no ordinário do dia a dia. Padre Alex Nogueira costuma chamar a atenção para algo que muitas pessoas nunca imaginaram: ter importância espiritual. O estado dos espelhos dentro de casa, para ele, o espelho não é apenas um objeto funcional, usado para arrumar o cabelo ou verificar a roupa antes de sair. Ele tem um simbolismo profundo, porque reflete a maneira como cada pessoa se enxerga. Quando um espelho está sujo, manchado ou encoberto por objetos, isso pode parecer irrelevante, mas muitas vezes revela uma confusão interior, um olhar enfraquecido sobre a própria identidade.
Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e olhar para o espelho deveria ser um lembrete dessa verdade. No entanto, quando o reflexo aparece distorcido ou obscurecido, a alma pode estar passando por um momento semelhante, dificuldade de enxergar quem se é, dificuldade de reconhecer o valor que Deus colocou em cada um. Padre Alex observa que muitos brasileiros têm o hábito de deixar o espelho de lado, porque a rotina é corrida. Manchas vão se acumulando aos poucos e já não percebemos que aquilo afeta a forma como nos vemos. Ao longo das suas visitas, ele percebeu que casas onde os espelhos permanecem negligenciados costumam pertencer a pessoas que também enfrentam inseguranças profundas, baixa autoestima ou uma desconexão com sua própria história. Não que o espelho cause isso, mas ele simboliza um reflexo limpo, ajuda a clarear o olhar, não apenas o físico, mas o espiritual. E isso tem uma base bíblica muito forte. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor, como quem se vê refletido num espelho. A imagem precisa ser clara para que o coração também encontre clareza. Há pessoas, ao se olharem no espelho, só enxergam defeitos, rugas, falhas, imperfeições. Padre Alex costuma dizer que essa postura revela mais o peso interior do que a realidade. Ele lembra que Deus não olha para nós como olhamos para nós mesmos, para Ele. Cada pessoa é um projeto de amor, uma obra que está em construção, um reflexo que se torna mais preciso quanto mais permitimos que sua luz entre na nossa vida. Mas quando o espelho está sujo, mesmo a luz mais forte não revela o que deveria. Assim acontece com o coração quando carregamos culpas antigas, pensamentos negativos, comparações constantes, ressentimentos profundos. Nossa visão de nós mesmos fica turva e o inimigo usa essa turvação para plantar mentiras. Ele diz que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir, que Deus não vai nos usar. Ele se aproveita da confusão, porque sabe que uma pessoa que não se reconhece não consegue avançar espiritualmente. Padre Alex recorda que, em muitas tradições espirituais, o espelho é símbolo de verdade. Ele revela o que está ali, sem mentiras nem exageros, e, para nós cristãos, deveria ser ainda mais um instrumento para nos lembrar que pertencemos a Deus. Quando limpamos um espelho, fazemos mais do que um gesto doméstico. É quase como limpar a nossa própria visão interior. Uma senhora contou certa vez que, ao limpar o espelho do quarto depois de meses, sentiu algo diferente. Foi como se, ao ver seu rosto refletido com nitidez, ela finalmente tivesse coragem de encarar um sentimento que vinha ignorando há muito tempo. Pequenas ações revelam grandes verdades. Um espelho limpo não só mostra o exterior, mas pode ajudar a trazer à tona realidades internas que precisam ser iluminadas. Por isso, Padre Alex sugere transformar o ato de limpar o espelho em um breve momento de oração. Não precisa ser longo nem elaborado. Basta que, enquanto passa o pano, diga interiormente: Senhor, ajuda-me a ver-me como tu me vês. Com esse gesto simples,
A limpeza deixa de ser apenas limpeza e se transforma num ato de cura. E numa cultura como a brasileira, onde tantas pessoas sofrem com baixa autoestima, insegurança, comparações constantes nas redes sociais, esse pequeno ritual pode ser profundamente libertador. Quando você olha para o espelho e vê clareza, o coração também começa a buscar essa clareza. Quando você se vê com dignidade, você se trata com mais respeito. E quando você aprende a se olhar com os olhos de Deus, nenhuma mentira espiritual tem mais força para te manipular. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a forma como tratamos os objetos quebrados dentro de casa revela muito sobre a forma como lidamos com nossas próprias feridas. Guardar coisas que já não funcionam, que estão trincadas, rasgadas ou inutilizadas. Parece algo inocente, mas espiritualmente pode carregar um significado que muitas vezes não percebemos. No Brasil, é comum ouvir frases como "um dia eu conserto", pode ser útil no futuro, "não quero jogar fora porque foi caro", e assim, pouco a pouco. Caixas, gavetas e armários vão se enchendo de objetos que não têm mais utilidade, mas que continuam ocupando espaço. Padre Alex explica que, do ponto de vista espiritual, isso simboliza a tendência humana de segurar aquilo que já deveria ter sido deixado para trás. Feridas antigas, relacionamentos que terminaram, expectativas frustradas, medos não resolvidos. Guardamos tudo isso como quem guarda coisas quebradas, acreditando que um dia iremos lidar com elas, mas nunca lidamos de fato. Ele também observa que manter objetos quebrados pode expressar uma forma de desconfiança interior, como se tivéssemos medo de ficar sem algo no futuro, como se Deus não pudesse prover novamente aquilo que perdemos. Isso reflete o que ele chama de mentalidade de escassez espiritual, um estado interior onde a pessoa vive sempre esperando o pior, sempre com medo do amanhã, sempre guardando o que não serve mais, porque não acredita que o novo virá. Essa falta de confiança dói no coração de Deus, porque Ele é um Pai que promete renovação, abundância e restauração. Porém, quando seguramos o que está quebrado, fechamos as mãos para receber o que é novo, assim como os israelitas não podiam armazenar o maná para o dia seguinte. Porque Deus queria ensiná-los a confiar, nós também somos chamados a nos desapegar daquilo que representa estagnação. Padre Alex recorda uma história que ouvira durante missões pastorais. Uma mulher que guardava há anos uma caixa cheia de objetos quebrados, entre eles uma imagem rachada de um santo, pratos lascados e uma luminária que nunca funcionou. Quando ele perguntou por que ela mantinha tudo aquilo, ela respondeu com sinceridade: "Eu não sei, só fui deixando aqui." À medida que conversavam, ela percebeu que aquela caixa não guardava apenas coisas, mas lembranças tristes de uma fase difícil de sua vida. Jogar fora aqueles objetos se tornou para ela um gesto simbólico de cura, um passo para deixar ir aquilo que ainda prendia sua alma no passado. E quando ela finalmente fez isso, sentiu um alívio, como se um peso fosse removido do peito.
Padre Alex comenta que esse tipo de libertação não ocorre apenas no coração, mas também no ambiente. É como se a casa respirasse novamente quando aquilo que não serve mais é removido. Na vida espiritual, tudo que mantém a energia da casa parada tende a atrair uma sensação de desânimo. Objetos quebrados transmitem, mesmo de forma inconsciente, a ideia de incompletude, de fracasso, de falta. Eles criam um ambiente que alimenta sentimentos de insuficiência e o inimigo se aproveita dessas sensações porque sabe que elas minam a confiança do cristão. Quando o ambiente transmite a mensagem nada aqui está funcionando, o coração começa a acreditar que também não funciona. Por isso, Padre Alex insiste que o estado da casa e o estado da alma caminham juntos. Deixar objetos quebrados acumularem poeira coloca a pessoa num ciclo silencioso de estagnação. Com o tempo, afeta o humor, a fé, a disposição e até os relacionamentos. Por isso ele propõe um gesto simples, mas profundamente significativo. Escolha um objeto quebrado, algo que você sabe que já deveria ter deixado ir, e entregue a Deus antes de descartar. Pode ser uma oração curta, como Senhor, assim como deixo isto ir. Ajude-me a deixar ir aquilo que me prende. Esse ato transforma o descarte em cura, o desapego em libertação. É uma pequena liturgia do cotidiano, mas cheia de força espiritual. Quando você remove aquilo que está quebrado, abre espaço para o que é inteiro. Quando limpa o que está parado, deixa o coração voltar a se mover. E quando confia que Deus proverá, abandona a mentalidade de escassez e entra na lógica do amor, onde tudo é renovado e tudo encontra seu lugar no tempo certo. Padre Alex Nogueira costuma lembrar que, assim como o corpo humano reage a ambientes desorganizados, a alma também sofre influência daquilo que a rodeia. A psicologia moderna confirma que espaços acumulados, escuros e negligenciados aumentam o nível de estresse, elevam o cortisol e criam uma sensação constante de alerta, mesmo quando nada realmente perigoso está acontecendo. É por isso que, quando uma pessoa entra em um quarto entulhado ou em uma sala cheia de objetos sem uso, ela sente imediatamente uma espécie de peso invisível. O ambiente parece apertado, o ar parece mais denso e até os pensamentos ficam embaralhados. Padre Alex frequentemente conecta essa realidade científica com a dimensão espiritual, explicando que aquilo que acontece no corpo repercute no espírito e vice-versa. Quando a casa expressa caos, o coração tende a absorver esse mesmo caos. Quando o ambiente transmite abandono, a alma começa a acreditar que também está abandonada. Ele comenta que muitos brasileiros vivem em uma rotina tão exigente que nem percebem como a bagunça constante cria um clima emocional pesado dentro de casa. E esse clima, por sua vez, favorece sentimentos como procrastinação, tristeza e isolamento. Esses sentimentos não são apenas estados emocionais, mas também podem ser portas espirituais. A pessoa que se sente desorganizada por fora começa a duvidar de si mesma por dentro. A que se sente incapaz de arrumar sua casa começa a acreditar que não consegue arrumar sua vida. Assim,
nasce um ciclo sutil e perigoso. A desordem gera desânimo, e o desânimo gera mais desordem. É nesse ciclo que, segundo o Padre Alex, o inimigo encontra espaço para atuar. Não porque haja algo sobrenatural nos objetos acumulados, mas porque a alma fragilizada se torna mais vulnerável às vozes que dizem: você não consegue. Não adianta tentar. Nada vai mudar. Padre Alex lembra que, na Bíblia, Deus sempre chama o seu povo a colocar ordem antes de grandes transformações. Quando Jacó recebeu a missão de retornar à terra prometida, Deus pediu que ele e sua família se purificassem e organizassem tudo antes da viagem. Quando Neemias reconstruiu Jerusalém, o primeiro passo foi retirar os escombros, limpar o que estava caído, criar espaço para o novo. Essa é uma lógica espiritual que atravessa toda a história onde há ordem. Deus age com mais liberdade. Onde há confusão, as bênçãos encontram obstáculos. E não é porque Deus não queira agir, mas porque a desordem externa frequentemente reflete uma resistência interna. A pessoa não consegue abrir espaço para o novo porque ainda está presa ao velho. Não consegue experimentar paz porque vive cercada de estímulos que alimentam inquietação. Do ponto de vista pastoral, Padre Alex conta que inúmeros casos de ansiedade e desarmonia familiar melhoraram quando a família começou a cuidar da casa com mais intenção. Não se trata apenas de estética, mas de espiritualidade prática. Um corredor cheio de caixas pode representar caminhos da vida que ficaram bloqueados. Um guarda-roupa abarrotado pode simbolizar uma identidade sufocada. Um cômodo abandonado pode ser o retrato de um sonho esquecido ou de uma dor que ninguém quer tocar. Quando a pessoa começa a reorganizar esses lugares, algo dentro dela também se reorganiza. É como se, ao mexer nas coisas, ela mexesse também em suas emoções. Ao jogar fora o que não serve, ela libertasse partes internas que estavam presas. Ao limpar um espaço, ela limpasse também um pedaço da alma. E é por isso que Padre Alex ensina que a limpeza de um ambiente pode ser um ato profundamente espiritual. Quando alguém decide enfrentar um cômodo bagunçado, está, de certa forma, enfrentando sua própria resistência. Quando escolhe retirar o que está parado, rompe com a estagnação interior. Quando abre espaço para a luz entrar, abre também espaço para que Deus fale. A organização se torna quase um sacramento do cotidiano, um gesto visível que comunica uma graça invisível. A casa começa a respirar e, pouco a pouco, a pessoa respira junto, e quando o corpo e a alma encontram ordem, a vida espiritual floresce de maneiras inesperadas, porque Deus sempre se manifesta com força onde o ambiente exterior e interior cria condições para que sua paz permaneça. Padre Alex Nogueira costuma refletir sobre algo que todos nós vivemos, mas raramente percebemos o modo como realizamos as tarefas domésticas influencia diretamente o clima espiritual da casa. Ele diz que não basta limpar, é preciso observar o espírito com que limpamos. Quantas vezes, no Brasil, especialmente em famílias cheias de responsabilidades, alguém acaba limpando a casa às pressas,
irritado, reclamando da falta de ajuda, resmungando pela correria, a pessoa passa o pano no chão, mas passa também a energia da sua irritação, sacode a poeira, mas espalha tensão pelo ambiente. E, quando termina, a casa até parece organizada, mas a atmosfera permanece pesada. É como se a limpeza tivesse removido a sujeira, mas tivesse deixado o estresse impregnado nas paredes. Padre Alex costuma afirmar que o coração que limpa a casa com raiva não purifica o ambiente, apenas muda a bagunça de lugar. Ele recorda o ensinamento de Provérbios, que diz que é melhor um pedaço de pão seco com paz do que uma festa cheia de brigas no dia a dia. Isso significa que a paz durante a tarefa vale mais do que o resultado final impecável. Quem já não viveu um momento em que todos estavam correndo para arrumar a casa antes de receber visitas no desespero? Acabaram discutindo, gritando, perdendo a paciência. A visita nem tinha chegado, mas a casa já estava cheia de tensão. A limpeza, que deveria preparar o lar para acolher pessoas queridas, se transformou em motivo de conflito. Padre Alex observa que esse tipo de atitude afasta a serenidade que Deus deseja que o lar tenha de um modo sutil. Deixa portas abertas para influências espirituais negativas que se alimentam justamente de ambientes carregados. Ele também lembra que, para o povo de Deus no Antigo Testamento, os rituais de purificação não eram executados correndo ou de qualquer jeito. Os sacerdotes limpavam o templo com reverência, sabendo que aquele gesto tinha valor sagrado. E hoje, embora nossas casas não sejam templos de pedra, elas são templos vivos onde famílias crescem, rezam, choram e celebram. São lugares onde Deus quer habitar. Por isso, quando limpamos com calma, com gratidão, oferecendo o esforço a Deus, estamos realizando um pequeno ato de culto. A casa vai sendo impregnada de paz, a atmosfera muda e até as relações começam a melhorar. Há famílias que, ao adotar uma nova atitude na limpeza, viram brigas diminuírem, comunicação melhorar e a sensação de lar realmente se fortalecer. Padre Alex conta que uma vez aconselhou uma mãe que vivia reclamando enquanto arrumava a casa, dizendo que ninguém a ajudava e que ela se sentia sobrecarregada. Ele a convidou a tentar algo simples, colocar uma música tranquila, fazer uma breve oração pedindo paciência e transformar a limpeza em um momento de encontro com Deus. Ela se surpreendeu ao perceber que, com o tempo, a tarefa deixou de ser um fardo e se tornou um momento de respiro. As crianças passaram a ajudar mais porque já não sentiam aquele peso emocional. O marido começou a participar porque a atmosfera estava menos tensa. A paz começou a fluir onde antes havia apenas correria e irritação. E isso é profundamente espiritual, porque forças negativas se aproveitam de ambientes caóticos, apressados e cheios de murmuração, onde há pressa sem propósito, nasce a confusão, onde há reclamação constante, nasce o desgaste, e onde há desgaste, a família perde força espiritual. A limpeza, quando feita com paz,
torna-se um ato de proteção. Não protege apenas contra a sujeira, mas também contra aquilo que tenta roubar a harmonia da casa. Por isso, Padre Alex insiste que cada gesto feito com tranquilidade, cada tarefa realizada com espírito de oração, cada canto arrumado com gratidão, transforma o lar em um espaço mais leve e aberto para a presença de Deus. A casa então se torna um refúgio, não um campo de batalha emocional. E quem vive ali começa a sentir que a paz verdadeira não está apenas na organização, mas no espírito que acompanha cada gesto de cuidado. Padre Alex Nogueira ensina que a limpeza do lar pode se tornar um verdadeiro exercício espiritual quando deixamos de enxergá-lo como uma obrigação pesada e passamos a vivê-lo lá como um momento de encontro com Deus. Ele diz que, assim como a oração transforma o coração, a maneira como cuidamos da casa também pode transformar a atmosfera em que vivemos. Muitos brasileiros lidam com a rotina apertada, compromissos demais e pouco tempo para si mesmos. Nesse ritmo, limpar a casa muitas vezes vira uma corrida contra o relógio, um ato automático feito apenas para dar conta, mas Padre Alex propõe algo diferente, transformar esse momento em uma oportunidade de renovar o interior. Um ambiente limpo é bom, mas um ambiente limpo e cheio de paz é muito melhor. Uma das práticas que ele recomenda é colocar uma música suave ou um canto religioso durante a limpeza. A música molda o coração. Ela acalma, inspira, eleva e ajuda a quebrar a tensão acumulada do dia. Muitas pessoas testemunham que, quando começam a arrumar a casa ouvindo canções que falam de fé e esperança, percebem que o humor muda. A mente desacelera e até os movimentos se tornam mais leves. É como se a música preparasse a alma para que aquele momento deixe de ser apenas físico e se torne espiritual. Padre Alex costuma dizer que se o ambiente escuta a paz, a família sente paz, e isso se reflete diretamente nas relações dentro do lar. Quando a limpeza acontece em clima de serenidade, todos ao redor percebem. Outra atitude simples que ele incentiva é declarar pequenas orações enquanto organiza cada espaço. Não precisam ser palavras elaboradas. Muitas vezes basta um Senhor. Abençoa este lugar enquanto arruma uma mesa. Ou que aqui reine a paz enquanto dobra roupas ou varre um chão. São gestos discretos, mas carregados de intenção. Padre Alex explica que a oração, quando integrada ao cotidiano, penetra nos detalhes da nossa vida, abençoa o ritmo da casa e abre portas internas para que Deus atue de maneiras silenciosas no Brasil, onde tantas famílias enfrentam tensões emocionais, cansaços profundos e preocupações diárias. Transformar tarefas simples em momentos de oração pode ser uma fonte inesperada de cura. Ele também incentiva as famílias a envolver a espiritualidade não apenas com palavras, mas com atitudes, abrir janelas para a luz entrar. Por exemplo, pode simbolizar abrir o coração para que a graça ilumine áreas que estavam sombrias. Acender uma vela perfumada após a limpeza pode representar um pedido de paz que perfuma o lar todo. Colocar um versículo bíblico em um quadro na parede lembra a família diariamente de que Deus é presença constante. Cada pequeno detalhe ajuda a criar um espaço que respira fé
Padre Alex comenta que, quando o lar é intencionalmente preparado para a paz, ele se torna um refúgio, um lugar onde a alma encontra descanso ao retornar do mundo cheio de turbulências. Ele conta sobre uma jovem mãe que, após ouvir esse conselho, começou a dedicar 15 minutos por dia para organizar um ambiente específico da casa, ouvindo músicas de oração. No começo, parecia insignificante, mas, em poucas semanas, ela percebeu que estava mais calma, mais paciente com os filhos e até dormindo melhor. Ela dizia: "Minha casa parece ter mudado por dentro, mas sinto que quem mudou fui eu." Isso ilustra exatamente o que Padre Alex ensina um lar organizado externamente, porém alimentado com espiritualidade. Se torna um ambiente que acolhe, cura e renova. A casa passa a falar de Deus sem precisar de palavras, apenas com a paz que transmite. Essa prática de unir limpeza e espiritualidade não é superstição, mas uma forma concreta de viver a fé no cotidiano. Quando você transforma suas tarefas diárias em atos de entrega, sua casa deixa de ser apenas o lugar onde você mora e passa a ser um lugar onde Deus habita. E, nesse ambiente, a presença do mal perde força, porque a paz, a música, a oração e a intenção criam uma atmosfera incompatível com qualquer tipo de negatividade espiritual. Padre Alex sempre lembra que não é a limpeza em si que expulsa a escuridão, mas a presença de Deus que encontra espaço quando o coração e o lar são preparados com amor e propósito. Assim, pouco a pouco, cada canto da casa se torna um pequeno altar, onde a vida cotidiana e a fé caminham juntas. Padre Alex Nogueira costuma chamar atenção para algo que quase ninguém percebe, mas que carrega um profundo significado espiritual, a condição das ferramentas que usamos para limpar a casa. Ele diz que não faz sentido tentar purificar um ambiente utilizando instrumentos que estão sujos, desgastados ou contaminados. É como tentar trazer clareza usando algo turvo, ou tentar espalhar paz com um coração agitado. Muitas famílias, na correria do cotidiano, acabam guardando panos encharcados, esponjas escuras pelo uso, rodos encardidos, baldes com água velha, vassouras cheias de poeira. Não há nada de místico nisso, mas existe um simbolismo poderoso quando usamos algo impuro para gerar pureza. Geramos contradição, e contradição espiritual abre brechas, porque tudo que é incoerente fragiliza o ambiente interior. Padre Alex explica que, no Evangelho, Jesus lavou os pés dos discípulos com água limpa e uma toalha preparada. O gesto era simples, mas carregava pureza, intenção e reverência. Ele não usou algo sujo para comunicar limpeza. Isso revela uma lógica espiritual. O que purifica precisa ser puro. Quando armazenamos esponjas emboloradas ou usamos panos que espalham sujeira em vez de retirar, estamos, de certa forma, aceitando o mínimo, acomodando-nos a um padrão menor do que aquele que Deus deseja para nós. A casa
que deveria ser uma extensão da dignidade de quem vive nela. Começa a refletir descuido, e esse descuido, mesmo que pequeno, ecoa para dentro da alma. A negligência de detalhes simples cria um ambiente em que perdemos a autoridade sobre o próprio espaço. Ele conta que, em algumas visitas pastorais, percebeu que famílias viviam tensões constantes e não entendiam por quê. Ao observarem suas rotinas, notavam que mantinham hábitos que reforçavam a desorganização, como limpar a casa com produtos vencidos ou utilizar ferramentas deterioradas. Padres e psicólogos concordam pequenas incoerências repetidas diariamente, criam sensação de confusão emocional, e onde há confusão, há vulnerabilidade. Não porque panos sujos atraiam algo espiritual, mas porque dizem algo sobre a mentalidade da casa. Quando aceitamos o imperfeito como definitivo, nossa alma aprende a conviver com a falta de clareza, com a falta de ordem, com a falta de intenção, e esse tipo de ambiente interno é fértil para desânimo, conflitos e desgaste. Padre Alex costuma orientar que olhar para as ferramentas de limpeza é olhar para os instrumentos com os quais organizamos a própria vida. Ele compara uma esponja velha com pensamentos negativos que guardamos sem perceber, assim como a esponja acumula sujeira. Nossos pensamentos acumulam medos, julgamentos e inseguranças. E quanto mais usamos o que está contaminado, mais espalhamos aquilo que deveria ser removido. Já aconteceu de alguém limpar a casa inteira e sentir que nada ficou realmente limpo. Isso acontece porque as ferramentas usadas carregavam a sujeira do dia anterior. No campo espiritual, é igual se tentamos resolver problemas com atitudes velhas ou com a mesma mentalidade desgastada. Não avançamos, apenas redistribuímos a confusão. Ele compartilha a experiência de uma família que decidiu renovar completamente suas ferramentas de limpeza, nada luxuoso, apenas novo, limpo e simples. A mudança parecia pequena, mas o impacto emocional foi grande. A casa começou a parecer mais leve, os ambientes mais claros, a rotina mais organizada. A própria família dizia que passou a sentir mais disposição para manter a ordem. O ato físico de limpar com ferramentas limpas trouxe uma espécie de renovo interior. Isso mostra que, quando damos ao lar instrumentos dignos, também oferecemos a nós mesmos uma chance de recomeçar. Padre Alex conclui dizendo que a pureza não começa no ambiente, mas na intenção. Ao limpar a casa com ferramentas adequadas, criamos harmonia entre o gesto e o propósito. A limpeza deixa de ser apenas remoção de sujeira e passa a ser um ato de respeito pelo sagrado que existe na vida cotidiana. Quando cada detalhe é cuidado, a casa se torna um espaço onde a paz amadurece, onde a ordem se estabelece e onde a presença de Deus encontra descanso. Porque, como ele sempre diz, não é a casa que muda a alma, mas é a alma que transforma a casa, e as ferramentas que usamos refletem o tipo de vida que escolhemos construir.